Olá, eu sou a Bia Abreu, sou arquiteta e paisagista e a convite da Esfera, tô gravando alguns vídeos pra gente deixar nossa quarentena um pouco mais tranquila. No outro vídeo a gente ensinou como fazer uma composição bacana com plantas para espaços pequenos ou para qualquer tipo de espaço. Então hoje a gente vai colocar a mão na massa e eu vou ensinar pra vocês algumas dicas de como plantar um vaso. Eu vou fazer um vaso pequeno, mas a gente pode adotar essas dicas para qualquer tamanho de vaso. Então a gente começa escolhendo um vaso que tenha um furo de drenagem, porque aí toda aquela água que a planta não vai precisar, ela acaba escorrendo. E aí a gente usa um pratinho. Eu gosto sempre de colocar embaixo do prato um pedaço de feltro. Então ele é vendido em pedaços maiores, a gente corta o pedaço que a gente precisa, ele é adesivo, e aí a gente retira a parte de trás e coloca embaixo do prato. Isso evita que a gente estrague a superfície que a gente vai colocar o vaso, ou se a gente precisar movimentar para um lado e para o outro, fica mais fácil para ele deslizar. Feito isso, a gente começa a fazer a drenagem do nosso vaso. Normalmente a gente usa argila expandida, que são essas bolinhas no fundo do vaso. Dependendo do tamanho do vaso, vai uma quantidade. Então, a gente precisa de uma camada pequena. Aqui nesse vaso, que é bem pequenininho, a gente coloca uns 2 dedinhos, tá bom, de argila. E aí, a gente coloca uma manta, que chama manta de bidim, que funciona como se fosse um filtro. Então, a água passa por aqui, só que não passa terra. Então, esse feltro, ele fica entre a argila e a terra. Aí, o que a gente faz? A gente coloca um pouquinho de terra de boa qualidade aqui dentro do nosso vaso. Faz uma caminha, um berço. Essas terras que vendem hoje já tem terra adubada, então é legal a gente escolher uma terra de boa qualidade e colocar só no fundo do vaso, porque a gente vai ter ainda a quantidade de terra que vem na própria planta. Eu escolhi aqui um vaso menor do que o vaso que eu vou usar, porque a planta vai se desenvolver, então a gente precisa que ela tenha um pouco mais de espaço. Cuidadosamente, a gente aperta bem em volta para ir descolando essas raízes do vaso de plástico. E com cuidado a gente retira do vaso. E aí vai tirando um pouco desse excesso de terra e deixando as raízes sempre sem cortar, porque aí a planta acaba sentindo menos. E aí a gente encaixa aqui no nosso vasinho. Aperta um pouco aqui essa quantidade de terra e depois vai fazendo o acabamento. Então a gente vai pegando a nossa terra boa, preenchendo todo o vaso. É importante que a gente vá apertando um pouco, porque ele vai compactando um pouco esse solo e deixa a planta bem firme e ela não fica torta dentro do vaso, não fica solta. Então a gente faz isso no vaso inteiro. E aí a gente pode fazer o acabamento com umas pedrinhas, ou colocar uma casca de árvore, ou até uma forração. Eu, nesse caso, vou deixar só assim. A gente rega para finalizar. Então, a água a gente coloca em toda a extensão do vaso e depois a gente encaixa no nosso pratinho. E aí é assim com qualquer espécie. Então aqui a gente tem uma outra aglaonema, a gente tem um outro vaso de maranta. Então a gente, dependendo do tamanho das plantas, a gente escolhe um tamanho de vaso e faz sempre esse mesmo processo. Sempre ficar atento a uma terra de boa qualidade e fazer essa drenagem, porque é muito importante que essas raízes não fiquem com aquele excesso de água e acabam apodrecendo. Espero que seja fácil para vocês fazerem em casa, pode fazer nos vasos maiores, só tomar cuidado com a proporção de argila e terra, sempre mais terra do que argila só para drenar a água. E é isso, espero que vocês façam em casa e que dê tudo certo.